Eu tenho 4 doutorados, disse a pobre garota. O rico bilionário riu, mas ela o silenciou. Antes de continuarmos, por favor, comente de que parte do mundo você está assistindo. Os lustres de cristal do Grand Metropolitan Hotel projetavam sombras dançantes sobre pisos de mármore, enquanto a elite de Nova York se reunia para a gala anual da Fundação Futuro das Crianças. Vestidos de grife roçavam contra smoking sob medida, enquanto taças de champanhe tilintavam em celebração de outra noite de arrecadação de fundos bem-sucedida. No centro de tudo, estava Amir al-Rashid, o magnata do petróleo de 38 anos, cujo patrimônio líquido excedia o PIB da maioria dos pequenos países. Amir ajustou suas abotoaduras de platina, inspecionando o opulento salão de baile com o olho treinado de alguém que possuía 3 hotéis como aquele em Manhattan. O evento desta noite arrecadaria milhões para crianças carentes. Um gesto dedutível de impostos que melhorou sua imagem pública, enquanto mal arranhava sua vasta fortuna. A ironia não lhe escapou que ele gastaria mais no champanhe desta noite do que a maioria das famílias ganhava em um ano. Sr. al-Rashid, seu assistente pessoal, Marcos, se aproximou discretamente. Há uma pequena situação lá fora. A segurança encontrou uma mulher idosa e sua neta vendendo flores perto da entrada. Elas estão causando um distúrbio com alguns convidados. Amir mal desviou o olhar de sua conversa com a esposa do prefeito. Lide com isso em silêncio. Não quero nenhum desagrado esta noite. Mas o destino tinha planos diferentes. Através das janelas reluzentes, uma pequena figura chamou sua atenção. Uma garota de 7 anos com cachos Orne indomáveis e olhos que brilhavam com inteligência incomum. Ela agarrou um buquê de rosas ligeiramente murchas, seu casaco grande pendurado frouxamente em seu pequeno corpo. Apesar de suas circunstâncias, ela se portava com uma dignidade que parecia muito além de seus anos. O que Amir não poderia ter previsto era que este encontro aparentemente comum desafiaria tudo o que ele acreditava sobre valor, inteligência e o verdadeiro significado de sucesso. A menininha chamada Scarlett estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo com 4 palavras simples que ecoariam em sua consciência para sempre. A comoção começou quando Scarlett acidentalmente esbarrou na Sra. Patton, esposa de um senador proeminente, enquanto tentava vender suas flores perto das portas giratórias douradas do hotel. Os guardas de segurança, vestidos com ternos pretos que custavam mais do que a avó de Scarlett ganhava em 6 meses, rapidamente cercaram a dupla. Senhora, você não pode solicitar aqui. O chefe da segurança anunciou firmemente à avó de Scarlett, Rosa. Este é um evento privado. Rosa, suas mãos envelhecidas tremendo ligeiramente, tentou explicar em inglês quebrado que elas estavam apenas tentando ganhar dinheiro suficiente para o jantar. Mas os guardas não se comoveram, e a situação escalou quando a Sra. Patton dramaticamente alegou que seu vestido havia sido arruinado por batedores por flores sujas. Traga-as para dentro, Amir comandou quando Marcos o atualizou sobre a situação. Eu lidarei com isso pessoalmente. Sua decisão não nasceu da bondade, mas do desejo de resolver rapidamente o assunto antes que se tornasse um pesadelo de mídia social. No mundo de hoje, mesmo o menor incidente poderia se transformar em publicidade negativa, enquanto Scarlett e sua avó eram escoltadas para o opulento salão de baile. Sussurros se espalharam pela multidão como um incêndio. Mulheres com joias apertavam suas pérolas, enquanto homens em ternos de grife balançavam a cabeça em desaprovação. O contraste era marcante. Jeans remendados e tênis gastos de Scarlett contra o pano de fundo de uma sala, onde um único arranjo de flores custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Amir se aproximou delas com o passo calculado de um homem acostumado a comandar cada sala em que entrava. Sua presença comandou o silêncio imediato dos convidados próximos, todos ansiosos para testemunhar como o bilionário lidaria com esta intrusão embaraçosa. Eu entendo que houve um mal-entendido.
Amir disse, sua voz carregando o sutil sotaque de sua herança libanesa, misturado com anos de educação empresarial americana. Ele olhou para Scarlett, que estava protetoramente perto de sua avó, seu queixo erguido desafiadoramente, apesar de estar cercada pelas pessoas mais poderosas de Nova York. Nós só queríamos vender algumas flores. Acer, Rosa disse calmamente, seus olhos baixos. Tammy não queria nenhum problema, mas Scarlett deu um passo à frente, seus olhos verdes encontrando os castanhos escuros de Amir, sem pestanejar. Eu tenho 4 doutorados, ela disse simplesmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. O salão de baile irrompeu em risadas. A risada aguda da Sra. Patton cortou o ar como uma faca, enquanto vários homens batiam nos joelhos em divertimento. Até os garçons, treinados para permanecer invisíveis, lutaram para esconder seus sorrisos. 4 doutorados. Amir repetiu, seus próprios lábios curvando-se em um sorriso divertido. E quais seriam esses, pequena? A expressão de Scarlett não vacilou. Matemática aplicada com especialização em algoritmos quânticos, física teórica com foco em aceleração de partículas, linguística comparada cobrindo 12 famílias de idiomas e economia internacional com ênfase em dinâmicas de mercados emergentes. A risada ficou mais alta. Alguém na multidão gritou. Em seguida, ela lhe dirá que curou o câncer. Outra voz acrescentou. Talvez ela possa resolver a fome mundial também? Amir sentiu uma onda de entretenimento com a elaborada fantasia da criança. Claramente, ela tinha ouvido esses termos em algum lugar e os estava repetindo para parecer importante. Era quase cativante em sua absurdidade. Essas são afirmações muito impressionantes, ele disse condescendentemente. O jeito que adultos falam com crianças que insistem que podem voar. E onde exatamente você obteve esses doutorados, programas de certificação online, pesquisa independente e correspondência com universidades em todo o mundo? Scarlett respondeu fatualmente. A internet tornou a educação avançada acessível a qualquer pessoa com curiosidade e dedicação, independentemente de suas circunstâncias econômicas. O divertimento da multidão atingiu um crescendo. A Sra. Patton enxugou os olhos com um lenço de seda, sobrecarregada pelo que ela percebia como a coisa mais ridícula que ela já tinha ouvido. Senhor Amir, ela ofegou entre risadas. Você realmente deve fazer algo sobre o sistema de educação se crianças pensam que buscas no Google contam como diplomas de doutorado, mas algo na compostura inabalável de Scarlett deu uma mera pausa. A maioria das crianças teria desmoronado sob tal ridículo público. No entanto, ela estava ali com a calma confiança de alguém que sabia exatamente do que estava falando. Sua avó colocou uma mão protetora em seu ombro, sussurrando para ela ficar quieta, mas Scarlett gentilmente se afastou. Gostaria que eu provasse? Ela perguntou, sua jovem voz cortando a risada com surpreendente autoridade. A risada diminuiu para murmúrios curiosos, enquanto o desafio de Scarlett pairava no ar. Amir se viu genuinamente intrigado pela persistência da criança. Em seu mundo de negociações corporativas e negócios de milhões de dólares, ele geralmente conseguia identificar um blefe em segundos. No entanto, algo no comportamento desta criança de 7 anos sugeria que ela não estava apenas brincando de faz de conta. Prove. Amir ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. E como exatamente você faria isso, jovem senhora? Antes que Scarlett pudesse responder, a doutora Elizabeth Hartwell, reitora de matemática da Universidade Columbia e uma das convidadas de honra da noite, deu um passo à frente da multidão. Seu cabelo prateado estava puxado para trás em um elegante chignon, e seus olhos azuis afiados brilhavam com curiosidade acadêmica atrás de óculos de armação fina. Se me permite, Sr. Al-Rashid, a doutora Hartwell interveio com um leve sorriso. Eu ficaria feliz em fazer algumas perguntas. Afinal, se esta criança adorável realmente possui tal conhecimento, seria bastante notável. A multidão zumbia de excitação,
E isso estava se transformando no entretenimento mais inesperado da noite. Smartphones apareceram enquanto os convidados começavam a gravar, o que eles presumiam ser um divertido espetáculo da imaginação de uma criança sendo gentilmente esvaziada pela realidade acadêmica. A doutora Hartwell se aproximou de Scarlett com o comportamento gentil de alguém que havia passado décadas trabalhando com estudantes superdotados. Vamos começar com algo simples, querida. Você pode explicar o princípio fundamental por trás da superposição quântica? Os olhos de Scarlett se iluminaram. Superposição quântica é o princípio de que partículas quânticas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas ou medidas. Por exemplo, um elétron pode girar tanto no sentido horário quanto no anti-horário ao mesmo tempo, até que o medimos, momento em que a função de onda colapsa em um estado definido. Isso é fundamentalmente diferente da física clássica, onde os objetos têm propriedades definidas em todos os momentos. As sobrancelhas da doutora Hartwell se ergueram. O burburinho da multidão silenciou notavelmente. Essa não era a resposta que alguém esperava de uma criança de 7 anos vendendo flores. Interessante, a professora meditou. Você pode me dar uma aplicação prática deste princípio? Computação quântica, Scarlett respondeu sem hesitação. Ao utilizar a superposição, computadores quânticos podem processar exponencialmente mais informações do que computadores clássicos. Cada bit quântico, ou qubit, pode representar 0 e 1 simultaneamente, permitindo o processamento paralelo que torna certos cálculos teoricamente instantâneos. Isso tem implicações para criptografia, descoberta de medicamentos e modelagem financeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A taça de champanhe da Sra. Patton escorregou de seus dedos, estilhaçando-se contra o chão de mármore. Até a experiente equipe de peso havia parado seu serviço para ouvir. Amir sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não era possível. Crianças não falavam sobre mecânica quântica com tanta clareza e compreensão. No entanto, aqui estava esta pequena garota parada calmamente em suas roupas remendadas, discutindo conceitos que desafiavam estudantes de pós-graduação. A compostura acadêmica da doutora Hartwell rachou ligeiramente. Minha querida criança, onde você aprendeu tais coisas? Cursos abertos do MIT, palestras de física online de Stanford e correspondência com o professor Nakamura da Universidade de Tóquio, Scarlett respondeu. Mate, eu também completei o programa de certificação de computação quântica da IBM no ano passado. Embora eu tive que pedir à vovó Rosa para me ajudar a enviar o projeto final, já que eles exigiam uma assinatura de adulto. O professor James Morrison, do Departamento de Economia de Harvard, que estava por perto, deu um passo à frente com óbvio ceticismo. Se você afirma entender economia, talvez possa explicar a situação atual nos mercados emergentes. Scarlett se virou para ele educadamente. Você está se referindo à volatilidade da moeda nos mercados do sul da Ásia, devido à recente mudança na política de reserva federal, ou às implicações mais amplas da iniciativa do Cinturão e Rota da China no desenvolvimento econômico africano. Ambos estão criando oportunidades de arbitragem interessantes. Embora os riscos geopolíticos sejam substanciais, o rosto do professor Morrison empalideceu. Ele literalmente havia discutido esses tópicos exatos em uma cúpula econômica a portas fechadas na semana passada. As oportunidades de carry trade na lira turca tornaram-se particularmente atraentes. Scarlett continuou. Embora eu recomendasse proteger-se contra a instabilidade política, a correlação entre os preços do petróleo e as moedas de mercados emergentes também mudou significativamente desde a pandemia, criando novos modelos para a avaliação de risco. A visão de mundo de Amir estava desmoronando a cada palavra que esta criança falava. Em seus 38 anos de vida, através da Harvard Business School
e incontáveis encontros em salas de reunião com as mentes mais brilhantes do mundo, ele nunca havia encontrado ninguém, adulto ou criança, que pudesse falar tão fluentemente sobre assuntos tão diversos e complexos. O salão de baile havia caído em completo silêncio. Até a música de fundo parecia ter parado. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. A mente de Amir corria enquanto ele tentava processar o que acabara de testemunhar. Esta não era alguma criança inteligente repetindo frases memorizadas. Scarlett estava demonstrando compreensão genuína de conceitos que a maioria dos adultos não conseguia aprender. A confiança em sua voz, o jeito que ela conectava ideias aparentemente não relacionadas, a maneira casual em que ela referenciava fontes acadêmicas, era impossível, contudo estava acontecendo bem diante de seus olhos. A doutora Hartwell quebrou o silêncio primeiro, sua voz mal acima de um sussurro. Criança, qual é o seu nome? Scarlett, ela respondeu inconscientemente, endireitando seus pequenos ombros. Scarlett Williams, Scarlett, a doutora Hartwell repetiu, ajoelhando-se para encontrar a garota no nível dos olhos. Quantos anos você tem, querida? 7 anos, senhora. Farei 8 no próximo mês. Um suspiro coletivo se espalhou pela multidão. 7 anos de idade. O número parecia ecoar na mente de todos, cada repetição tornando a situação mais surreal. Amir sentiu seu peito apertar enquanto as implicações completas começavam a se manifestar. Esta criança, brilhante e extraordinária, estava vivendo na pobreza, vendendo flores na rua, enquanto sua mente abrigava conhecimento que poderia remodelar indústrias. A senhora Patton, que antes havia rido mais alto, agora estava paralisada com a boca ligeiramente agape. A mesma mulher que havia reclamado que seu vestido estava arruinado por batedores por flores sujas, estava olhando para uma criança cuja capacidade intelectual excedia a da maioria dos candidatos a doutorado. Scarlett, o professor Morrison disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você mencionou ter completado uma certificação IBM. Você tem alguma documentação de suas conquistas? Rosa, que estivera parada quietamente ao lado de sua neta, enfiou a mão em uma bolsa de lona gasta e puxou uma pasta cuidadosamente protegida. Com as mãos tremendo, ela a entregou ao professor Morrison. Dentro havia certificados, e-mails impressos e correspondentes de universidades de todo o mundo, todos ostentando o nome de Scarlett. Enquanto o professor Morrison examinava os documentos, sua expressão mudou de ceticismo para espanto, para algo que se assemelhava à admiração. Estes são genuínos, ele anunciou à multidão. Certificados de conclusão de cursos abertos do MIT, correspondentes de Stanford, certificação de computação quântica da IBM, todos legítimos. A doutora Hartwell pegou a pasta e revisou seu conteúdo. Seu olho experiente rapidamente identificando credenciais acadêmicas autênticas. Isso é sem precedentes, ela murmurou. Estou na academia há 30 anos e nunca vi nada parecido. Amir se viu estudando Scarlett com novos olhos. Suas roupas eram claramente de segunda mão, seus sapatos gastos de tanto andar, contudo ela se portava com a digna calma de alguém que sabia seu próprio valor. Como ele havia perdido isso? Como algum deles havia perdido a inteligência que praticamente irradiava de seu pequeno corpo? Scarlett, ele disse, sua voz mais suave agora, despojada de sua condescendência anterior. Por que você não nos contou sobre sua educação quando você veio pela primeira vez? Scarlett inclinou a cabeça ligeiramente, como se a pergunta a confundisse. Você não perguntou, senhor. Você e seus amigos já estavam rindo antes que eu pudesse explicar corretamente. Aprendi que a maioria dos adultos não ouve crianças, especialmente as pobres. As palavras atingiram o espelho como um golpe físico. A maneira casual como ela entregou esta observação sem amargura ou acusação, simplesmente como uma declaração de fato, tornou-a ainda mais devastadora. Ela estava certa.
Eles a haviam julgado com base em sua aparência, sua idade, suas circunstâncias. Eles haviam rido de suas alegações sem se preocupar em investigar sua validade. Como você aprende tudo isso? Perguntou a doutora Sarah Chen, uma renomada linguista de Yale, que havia permanecido em silêncio até agora. Com sua situação, a biblioteca pública tem internet gratuita, Scarlett explicou factualmente. Eu vou lá todos os dias depois que a vovó Rosa termina seu trabalho de limpeza, no prédio do escritório. Os bibliotecários são muito gentis. A senhora Petersonen me ajudou a configurar contas de e-mail para que eu pudesse corresponder com professores. Ela até me deixou usar a impressora para minhas certificações. Rosa deu um passo à frente ligeiramente, seu rosto envelhecido brilhando com orgulho, apesar de seu óbvio desconforto em ser o centro das atenções. Minha neta, ela é especial, ela disse em inglês com forte sotaque. Eu trabalho em 2 empregos, limpando escritórios à noite e lavando pratos pela manhã. Mas Scarlett, ela usa cada momento livre para estudar. Às vezes eu acordo às 3h da manhã e a encontro lendo a luz da rua porque nós nem sempre temos eletricidade. A imagem que Rosa pintou era devastadora em sua simplicidade. Enquanto as pessoas nessa sala gastavam milhares em refeições únicas, esta criança brilhante estava estudando física quântica avançada à luz da rua porque sua família não podia pagar para manter a eletricidade ligada. Amir sentiu algo rachar dentro de seu peito. Ele pensou em seu próprio filho, Khalil, frequentando a escola particular mais prestigiosa em Manhattan, com todas as vantagens educacionais que o dinheiro poderia comprar. No entanto, Khalil lutava com álgebra básica enquanto esta criança notável, extraordinária, estava discutindo teorias econômicas que influenciavam os mercados globais. O que você quer fazer com seu conhecimento? Eu, Scarlett, a Dra. Hartwell, perguntou gentilmente. Os olhos de Scarlett se iluminaram e, pela primeira vez naquela noite, ela parecia a criança de 7 anos que era. Eu quero ajudar as pessoas. A computação quântica poderia revolucionar a medicina. Poderíamos descobrir novos tratamentos para doenças que prejudicam pessoas como a artrite de minha avó, e modelos econômicos poderiam ajudar governos a distribuir recursos de forma mais justa para que outras crianças não precisem escolher entre eletricidade e comida. A pureza de sua ambição, a natureza altruísta de seus sonhos, criou um contraste marcante com a sala cheia de pessoas que haviam construído sua riqueza em alto interesse e competição. Aquilo estava uma criança que tinha todos os motivos para ser amarga sobre a injustiça de suas circunstâncias. No entanto, seu primeiro pensamento foi como ajudar os outros. O professor Morrison pigarreou visivelmente emocionado. Scarlett, o que você realizou é milagroso, mas eu tenho que perguntar, como você lida com a solidão? Estudo avançado pode ser isolante mesmo para adultos. Scarlett considerou esta pergunta cuidadosamente. Às vezes é solitário, ela admitiu. Outras crianças da minha idade não entendem por que eu fico animada com números primos ou indicadores econômicos, mas a vovó Rosa escuta e os professores para quem eu envio e-mails são muito gentis. Dr. Zhang, da Universidade de Pequim, me envia quebra-cabeças toda semana. E o professor Okafor, da Universidade de Laos, compartilha dados econômicos africanos que não estão disponíveis em livros didáticos padrão. A menção de correspondentes internacionais fez vários convidados trocarem olhares. Esta criança havia construído uma rede informal de acadêmicos globais, enquanto vivia no que era claramente pobreza moedora. Ela havia encontrado mentores e companheiros intelectuais através de continentes. Enquanto suas necessidades básicas, eletricidade, roupas adequadas, refeições confiáveis, permaneciam não atendidas, os instintos de negócios de Amir, afiados através de décadas de identificação de valor e oportunidade, estavam gritando para ele. Esta não era apenas uma criança inteligente. Esta era potencialmente uma das mentes mais brilhantes de sua geração.
A combinação de intelecto bruto, conquista demonstrada e motivação pura era sem precedentes em sua experiência. Mas mais do que isso, algo mais profundo estava se agitando dentro dele. A crueldade casual com que todos a haviam dispensado. As suposições que eles haviam feito, a risada que havia saudado suas alegações. Isso revelou algo feio sobre si mesmo que ele nunca havia sido forçado a confrontar. A doutora Hartwell se levantou lentamente, sua compostura acadêmica totalmente restaurada. Senhoras e senhores, ela anunciou à multidão, estamos na presença de uma mente extraordinária. As conquistas desta criança seriam notáveis para um estudante de pós-graduação, muito menos para uma criança de 7 anos. Aplausos começaram hesitantemente de um canto da sala e gradualmente se espalharam, crescendo em intensidade até preencher o salão de baile. Mas o som parecia diferente agora. Não os aplausos da sociedade educada que haviam caracterizado os momentos anteriores da noite, mas algo mais genuíno, mais admirado. Scarlett olhou em volta para a multidão aplaudindo com olhos arregalados, claramente sobrecarregada pela súbita reversão na recepção. Rosa colocou uma mão protetora em seu ombro, igualmente perplexa pela transformação na atmosfera da sala. Amir se viu aplaudindo também, mas sua mente estava em outro lugar. Ele estava pensando na educação de elite de seu filho, em sua própria criação privilegiada, nos vastos recursos que ele comandava, e ele estava comparando tudo isso com o que esta criança havia realizado com nada mais do que determinação e uma carteirinha de biblioteca. A ironia era inegável. Em uma sala cheia de pessoas que se orgulhavam de reconhecer talento e oportunidade, eles haviam quase dispensado a pessoa mais extraordinária presente como nada mais do que uma distração divertida. Enquanto os aplausos diminuíam, Emir se viu aproximando-se de Scarlett e sua avó. A notável compostura da criança durante a noite o havia impressionado quase tanto quanto suas conquistas acadêmicas. Ela havia enfrentado o ridículo com dignidade, respondido a perguntas complexas com precisão e mantido sua compostura, apesar de estar cercada por pessoas que inicialmente a haviam tratado como nada mais do que uma intrusão indesejada. Scarlett, ele disse, sua voz carregando uma gentileza que surpreendeu até a ele. Posso lhe perguntar algo? Ela assentiu, seus olhos verdes, encontrando os dele com aquela mesma inabalável franqueza que primeiro havia chamado sua atenção. Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, qualquer coisa mesmo, o que seria? A pergunta pareceu pegá-la desprevenida. Ela olhou para sua avó, então de volta para Amir, sua testa franzindo em pensamento. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa? Amir confirmou. Um laboratório, ela disse sem hesitação. Um laboratório real onde eu pudesse conduzir experimentos em vez de apenas ler sobre eles, e um computador poderoso o suficiente para rodar simulações quânticas. E ela pausou, sua voz crescendo mais suave. Dinheiro suficiente para que a vovó Rosa não precise trabalhar em 2 empregos. Ela está cansada o tempo todo, e suas mãos doem dos produtos químicos de limpeza. A simplicidade de seus pedidos atingiu a multidão reunida como uma força física. Aqui estava uma criança cujos dons intelectuais poderiam comandar milhões em bolsas de pesquisa, cujo potencial poderia remodelar campos de estudo inteiros, e ela estava pedindo equipamento básico e alívio para o sofrimento de sua avó. A senhora Pemberton, que antes havia sido a mais vocal em seu ridículo, deu um passo à frente hesitantemente. Scarlett, querida, eu te devo um pedido de desculpas. Eu estava errada em rir de você. Todos nós estávamos. Scarlett inclinou a cabeça ligeiramente, estudando a mulher bem vestida com olhos curiosos. Está tudo bem, senhora. As pessoas geralmente não acreditam em mim no início. Eu entendo porque sou impossível. A maneira graciosa como ela aceitou o pedido de desculpas, sem amargura ou triunfo, apenas serviu para destacar o contraste entre seu caráter
e o comportamento dos adultos que a haviam zombado. Vários outros convidados começaram a oferecer seus próprios pedidos de desculpas, suas vozes carregando remorso genuíno. A doutora Hartwell se aproximou de Amir com passos propositais. Senhor Al-Rashid, esta criança representa uma oportunidade que talvez nunca mais venha. Seu intelecto é extraordinário, mas mais do que isso, seu caráter é notável. Ela poderia se beneficiar de recursos e orientação adequados. Amir assentiu, sua mente já correndo através de possibilidades. O que você está sugerindo? Dr. Colômbia teria a honra de fornecer a ela cursos avançados, acesso aos nossos laboratórios e mentoria de nosso corpo docente. Mas ela precisaria de apoio financeiro para sua família, moradia adequada, cuidados de saúde. As considerações práticas são significativas. Enquanto a doutora Hartwell falava, Amir se viu estudando Rosa. O rosto da mulher idosa ostentava as marcas de trabalho árduo e preocupação, mas seus olhos brilhavam com orgulho feroz enquanto ela observava sua neta navegar nessa situação surreal. O amor entre elas era evidente em cada gesto protetor, cada aceno encorajador. Senhora, Amir começou, percebendo que não sabia o sobrenome de Rosa. Williams, Rosa respondeu baixinho. Rosa Williams. Senhora Williams, há quanto tempo você está cuidando de Scarlett? A expressão de Rosa entristeceu. Desde que ela tinha 3. Minha filha, a mãe de Scarlett, ela morreu em acidente de carro. Pai nunca esteve na foto. Somos só eu e Scarlett agora. A revelação adicionou outra camada à história. Esta criança brilhante era uma órfã sendo criada por uma avó que estava sacrificando sua saúde e bem-estar para prover para ela. O peso da responsabilidade que Rosa carregava tornou-se ainda mais aparente. E você tem apoiado a educação dela todo esse tempo? O professor Morrison perguntou. Eu faço o que posso, Rosa respondeu simplesmente. Biblioteca é grátis. Internet no McDonald's é grátis às vezes. Scarlett, ela faz funcionar. Ela sempre faz funcionar. Scarlett esticou a mão e pegou a mão envelhecida de sua avó na sua pequena. Vovó Rosa acredita em mim mesmo quando eu não entendo algo imediatamente. Ela diz, ser inteligente não é sobre saber tudo. É sobre nunca parar de aprender. A sabedoria nesta simples declaração entregue por uma criança de 7 anos ressoou pelo salão de baile. Eram pessoas que haviam frequentado as melhores universidades que comandavam vastos recursos e influência. No entanto, poucos podiam igualar a profunda compreensão do verdadeiro propósito da educação que esta criança e sua avó compartilhavam. Amir sentiu uma mudança fundamental ocorrendo dentro dele. Por anos ele havia medido o valor pelo sucesso financeiro, status social e aquisição material. Ele havia julgado as pessoas por sua aparência, suas conexões, sua capacidade de contribuir para seus interesses comerciais. Mas esta noite havia estilhaçado essas métricas superficiais. Scarlett, ele disse, tomando uma decisão que parecia tanto súbita quanto inevitável. Eu gostaria de fazer a você uma oferta. A multidão se inclinou, sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Eu quero estabelecer um fundo, sem chi. Mais do que isso, eu quero criar uma oportunidade para você alcançar seu potencial máximo. Bolsas de estudo integrais, os melhores recursos educacionais disponíveis, um laboratório próprio e apoio suficiente para garantir que sua avó nunca mais precise se preocupar com as necessidades básicas. Ofegos ecoaram pela multidão. Isso não era apenas doação de caridade. Esta era uma intervenção que mudava vidas. Os olhos de Scarlett se arregalaram, e pela primeira vez naquela noite, ela parecia sobrecarregada. Senhor, isso é muito generoso. Mas por que você faria isso por nós? A pergunta forçou o ar a confrontar suas motivações. Por que ele estava fazendo esta oferta? Foi culpa por sua reação inicial?
Foi um instinto de negócios reconhecendo o talento excepcional? Ou era algo mais profundo? Um reconhecimento de que ele havia encontrado algo raro e precioso que merecia ser nutrido, porque esta noite você me ensinou algo importante. Ele disse honestamente: você me mostrou que eu estava olhando para o mundo com os olhos errados. Inteligência, talento, caráter. Essas coisas não são distribuídas com base em riqueza ou status social. Elas podem surgir em qualquer lugar, em qualquer pessoa. E quando encontramos algo tão extraordinário quanto o que você possui, temos a responsabilidade de ajudá-lo a florescer. A doutora Shen deu um passo à frente. Senhor Al-Rashid, se me permite, eu gostaria de estender um convite também. O Departamento de Linguística de Yale teria a honra de trabalhar com Scarlett. Sua compreensão das famílias de idiomas poderia contribuir para a pesquisa que estamos conduzindo atualmente. Logo, outros professores estavam adicionando suas vozes. O professor Morrison mencionou os programas de pesquisa econômica de Harvard. A doutora Hartwell discutiu as iniciativas de computação quântica de Columbia. O que havia começado como uma única oferta estava se tornando um consórcio de apoio acadêmico. Mas através de tudo isso, Scarlett permaneceu focada na pessoa mais importante em sua vida. A vovó Rosa pode vir comigo. Eu não vou a lugar nenhum sem ela. Claro, Amir a assegurou. Esta oferta inclui sua avó. Ela terá os cuidados médicos de que precisa para sua artrite, uma casa confortável e a segurança de saber que seus sacrifícios por sua educação foram reconhecidos e honrados. Rosa começou a chorar baixinho, sobrecarregada pela súbita transformação em suas perspectivas. Scarlett envolveu seus pequenos braços em torno de sua avó, sussurrando palavras de conforto no que parecia espanhol. Você fala espanhol também? A doutora Shen perguntou com interesse profissional. 12 idiomas, Scarlett respondeu fatualmente. Espanhol, mandarim, árabe, francês, russo-português, japonês, hindi, swahili, alemão, italiano e inglês. Estou trabalhando em coreano agora, mas o sistema honorífico é bastante complexo. A menção casual de suas habilidades poliglotas atraiu novo espanto da multidão. Esta criança continuava a revelar novas profundidades de conhecimento e capacidade a cada momento que passava. Amir se viu pensando sobre sua própria vida de forma diferente. Ele sempre havia acreditado que seu sucesso era resultado de seu próprio mérito, sua inteligência, seu trabalho duro. Mas encontrar Scarlett o havia forçado a reconhecer o papel do privilégio em suas conquistas. Ele havia nascido na riqueza, educado em instituições de elite, dado todas as vantagens possíveis. O que ele poderia ter se tornado se tivesse começado com nada além de talento bruto e determinação como Scarlett teve? A pergunta era tanto humilhante quanto inspiradora. Isso o fez perceber que a verdadeira grandeza não era sobre começar com vantagens. Era sobre o que você fazia com quaisquer circunstâncias em que se encontrava. E por essa medida, esta menina de 7 anos já havia alcançado mais do que a maioria das pessoas realizava em uma vida. As semanas seguintes àquela noite transformadora no Grand Metropolitan Hotel passaram em um turbilhão de mudanças que nem Scarlett nem Rosa poderiam ter imaginado. Amir havia agido rapidamente para estabelecer o que ele chamava de Fundação Educacional Scarlett Williams, mas seu envolvimento foi muito além do simples apoio financeiro. Ele se viu pessoalmente investido em cada detalhe de sua transição da pobreza para a oportunidade. A primeira ordem do dia havia sido a moradia. Amir providenciou para que Scarlett e Rosa se mudassem para um apartamento confortável no Upper West Side, perto da Universidade de Columbia, e a uma curta distância a pé dos recursos que Scarlett precisaria. O apartamento era modesto pelos seus padrões, 2 quartos, um pequeno espaço de escritório que poderia servir como área de estudo, e uma cozinha onde Rosa poderia preparar as refeições tradicionais porto-riquenhas que Scarlett amava. Mas o que mais moveu Amir foi testemunhar seu ajuste à segurança repentina. Em sua primeira visita à sua nova casa,
Ele encontrou Rosa na cozinha, simplesmente ligando e desligando o interruptor de luz repetidamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Está tudo bem, Sr. Williams? Ele perguntou gentilmente. As luzes, ela sussurrou. Elas ficam acesas o dia todo, a noite toda. Scarlett pode ler quando ela quiser. A profunda gratidão em sua voz por algo tão básico quanto eletricidade confiável atingiu o ar com força renovada. Ele nunca havia dado um momento de pensamento para ligar um interruptor de luz. As suposições casuais de privilégio estavam sendo desmanteladas peça por peça através de suas interações com esta família extraordinária. A adaptação de Scarlett às suas novas circunstâncias revelou a profundidade de seu caráter de maneiras que continuaram a surpreender a todos ao seu redor. Em vez de ficar sobrecarregada por ter acesso repentino a recursos que ela só havia sonhado, ela abordou cada nova oportunidade com precisão metódica e humildade genuína. A Dra. Hartwell havia providenciado para que Scarlett auditasse vários cursos de nível de pós-graduação em Colômbia, e os professores ficaram admirados com suas contribuições para as discussões em sala de aula. Em mecânica quântica avançada, ela fez perguntas que desafiavam suposições estabelecidas. Em política econômica internacional, ela ofereceu insights extraídos de sua correspondência com economistas de todo o mundo. Mas talvez o mais notável, ela nunca permitiu que suas buscas acadêmicas ofuscassem seu relacionamento com Rosa. Todas as noites, não importa quão complexa fosse a pesquisa em que ela estava engajada, Scarlett reservava um tempo para ajudar sua avó com as aulas de inglês, para compartilhar histórias sobre seu dia, ou simplesmente para se sentar juntas e assistir aos tellers favoritos de Rose. Amir se viu visitando-as com mais frequência do que havia planejado inicialmente. O que começou como supervisão de um projeto de caridade havia evoluído para algo mais pessoal. Ele estava fascinado pela dinâmica de sua pequena unidade familiar. A maneira como o amor incondicional de Rose havia criado a base para a confiança intelectual de Scarlett. A maneira como as conquistas de Scarlett trouxeram propósito e alegria à vida difícil de Rose. Durante uma dessas visitas, ele encontrou Scarlett trabalhando em um tablet que ele havia fornecido, sua tela cheia de equações complexas. Mas ela não estava sozinha. Rosa sentou-se ao lado dela, tricotando e ocasionalmente fazendo perguntas sobre o que sua neta estava fazendo. Estou trabalhando em um teorema sobre aplicações de emaranhamento quântico em comunicações seguras. Scarlett explicou a Rosa, sua voz paciente e amorosa. Lembra como você me ensinou a tricotar? Quando você conecta dois pedaços de fio, eles permanecem conectados mesmo quando você os separa. Partículas quânticas podem ser conectadas assim, também. Rosa assentiu seriamente. Embora Amir suspeitasse que ela entendesse muito pouco da ciência envolvida, o que ela entendia perfeitamente era que sua neta estava feliz, engajada e perseguindo seus sonhos. Isso era o suficiente. Sr. Al-Rashid, Scarlett notou sua chegada. Eu queria agradecer-lhe pelo acesso ao laboratório em Colômbia. A professora Chen providenciou para eu usar o laboratório de linguística e eu estive trabalhando em um projeto comparando padrões de evolução gramatical através dos 12 idiomas que eu falo. Amir sentou-se em frente a elas, impressionado mais uma vez pela maneira casual como Scarlett referenciava conquistas que seriam notáveis para um candidato a doutorado. O que você descobriu? Correlações fascinantes entre padrões de comércio econômico e simplificação gramatical? Ela respondeu, seus olhos se iluminando com entusiasmo. Linguagens que se desenvolvem em regiões com extensas redes de comércio tendem a perder sistemas de casos complexos mais rapidamente. Isso sugere que a necessidade econômica impulsiona a evolução linguística de maneiras previsíveis. A observação era brilhante em sua simplicidade e de grande alcance em suas implicações.
Amir se viu imaginando que outras conexões esta mente notável poderia descobrir quando dados os recursos e encorajamento adequados. Mas foi o que aconteceu em seguida que realmente capturou sua atenção. Scarlett fechou seu tablet e se virou para Rosa com foco completo. Abua, me conte a história da princesa e das estrelas. Ela pediu em espanhol. O rosto envelhecido de Rose se abriu em um sorriso e ela começou a recontar um conto de fadas que ela obviamente havia contado muitas vezes antes. Scarlett ouvia com a mesma concentração intensa que ela dedicava à física quântica, ocasionalmente fazendo perguntas ou adicionando floreios à história familiar. A cena encapsulou algo profundo sobre o caráter de Scarlett. Apesar de seus extraordinários dons intelectuais, ela nunca perdeu de vista o que realmente importava: as pessoas que ela amava, os relacionamentos que a sustentavam, as alegrias simples da imaginação infantil. A doutora Hartwell chegou enquanto Rosa terminava sua história, carregando uma pasta grossa de documentação. Amir, precisamos discutir a trajetória acadêmica de Scarlett. O comitê de professores revisou seu progresso e, francamente, estamos em território desconhecido. Eles se mudaram para a pequena área do escritório, enquanto Scarlett e Rosa continuavam sua contação de histórias na sala de estar. A doutora Hartwell espalhou resultados de testes, avaliações de professores e relatórios de avaliação pela mesa. Sua performance é sem precedentes, a doutora Hartwell começou. Ela não está apenas auditando esses cursos. Ela está contribuindo com insights originais que estão avançando nossa pesquisa. O professor Mitchell, no Departamento de Física, quer colaborar com ela em seu projeto de computação quântica. O Dr. Rodrigues, em Economia, está incorporando sua análise de padrões comerciais em seu próximo artigo. Amir estudou os documentos, vendo validação para o que ele havia intuitivamente entendido naquela primeira noite. O que você está recomendando? Aceleração, mas cuidadosamente gerenciada. Poderíamos fazer com que ela completasse equivalências de graduação em 2 anos, mas estou preocupada com as implicações sociais. Ela ainda é uma criança de 7 anos, independentemente de suas capacidades intelectuais. Era uma preocupação válida que também pesava na mente do ar. Como você nutre inteligência extraordinária enquanto preserva na infância? Como você desafia uma mente que opera em nível de pós-graduação enquanto garante o desenvolvimento emocional e social? O que Scarlett quer? Ele perguntou. Essa é a coisa notável, a Dra. Hartwell respondeu. Ela quer equilíbrio. Ela perguntou se pode continuar seus estudos avançados enquanto também participa de atividades apropriadas para a idade. Ela quer se juntar ao coro infantil no centro comunitário local. Ela expressou interesse em aprender a tocar piano. Ela até perguntou se havia outras crianças de sua idade que poderiam estar interessadas em clubes de ciências. A sabedoria na abordagem de Scarlett para seu próprio desenvolvimento era impressionante. Apesar de ter capacidades intelectuais que poderiam acelerá-la em qualquer programa acadêmico, ela reconheceu a importância de manter conexões com experiências da infância. Uma batida na porta do apartamento interrompeu a discussão deles. Amir abriu para encontrar um entregador segurando um enorme buquê de rosas. Não as flores simples que Scarlett havia vendido naquela primeira noite, mas um arranjo elaborado que deve ter custado centenas de dólares. O cartão dizia: para a mente mais brilhante que já encontrei de seus colegas admiradores no Departamento de Física de Colômbia. Mas enquanto Amir carregava as flores para a sala de estar, ele notou algo que o fez pausar. Scarlett olhou para o arranjo caro com apreciação, mas sua atenção foi atraída para outra coisa completamente diferente. No parapeito da janela estava um pequeno vaso de vidro contendo uma única rosa murcha, uma das flores originais daquela primeira noite. Você aguardou, ele observou. Scarlett assentiu. Isso me lembra que às vezes as coisas mais importantes vêm em pacotes simples. Essa rosa nos uniu, não foi? Se não tivéssemos tentado vender flores naquela noite, nada disso teria acontecido.
A profundidade de sua observação, o jeito que ela conseguia encontrar significado e gratidão em circunstâncias que inicialmente haviam parecido desafortunadas, reforçou a crescente convicção de Amir de que o maior dom de Scarlett não era sua inteligência, era seu caráter. Rosa apareceu ao lado deles, tendo terminado de limpar o chá da noite. Scarlett sempre vê o bem em tudo, ela disse baixinho. Mesmo quando não tínhamos nada, ela encontraria razões para ser grata. Pelo que você era grata, então? Amir perguntou a Scarlett curiosamente. Livros na biblioteca, bibliotecários gentis, professores que respondiam meus e-mails, mesmo que nunca tivessem me conhecido, as histórias da vovó Rose, o calor do McDonald's quando estava frio lá fora. Ela pausou pensativamente. Eu acho que aprendi que a felicidade não vem de ter tudo o que você quer. Ela vem de apreciar o que você tem e acreditar que o amanhã pode trazer novas possibilidades. A criança de 8 anos acabara de articular uma filosofia de vida que a maioria dos adultos passava décadas tentando entender. Amir se viu refletindo sobre sua própria relação com a gratidão. Suas suposições sobre o que constituía uma vida bem-sucedida, sua compreensão do que realmente importava. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou vidas no Grand Metropolitan Hotel, e Amir viu sua visão de mundo inteira continuar a evoluir através de seu relacionamento com Scarlett e Rosa. O que havia começado como um gesto de caridade havia se tornado algo muito mais profundo. Uma amizade que desafiava suas suposições sobre sucesso, inteligência e o significado de uma vida bem vivida. A transformação não se limitou às suas circunstâncias. Amir notou mudanças em si mesmo que o surpreenderam. Ele se viu questionando decisões de negócios através de uma nova lente. Que impacto isso teria nos funcionários e suas famílias? Era a maximização do lucro a única medida de sucesso? Poderiam seus vastos recursos ser empregados para criar oportunidades para outros da mesma forma que haviam para Scarlett? Essas perguntas se cristalizaram uma tarde, quando Scarlett fez um pedido inesperado. Senhor Al-Rashid, ela disse durante uma de suas visitas semanais, eu estive pensando em algo e queria pedir seu conselho. Ela o levou ao seu pequeno escritório, onde ela havia coberto uma parede inteira com um diagrama complexo que parecia uma combinação de fluxogramas econômicos, equações científicas e avaliações de impacto social. Eu estive correspondendo com a doutora Namara na Somália sobre acesso educacional em campos de refugiados e o professor Okafor na Nigéria sobre desenvolvimento econômico em comunidades rurais e o do Dr. Jang sobre infraestrutura tecnológica em áreas remotas. Ela começou apontando para diferentes seções de seu diagrama. E eu acho que identifiquei uma maneira de criar oportunidades educacionais sustentáveis para crianças na pobreza ao redor do mundo. Amir estudou o diagrama, reconhecendo o pensamento sofisticado por trás de sua organização. Conte-me mais. Laboratórios móveis de aprendizagem. Scarlett explicou entusiasticamente. Unidades movidas a energia solar que podem ser transportadas para qualquer local, equipadas com internet via satélite, equipamento básico de laboratório e plataformas de aprendizagem assistidas por IA. Eles poderiam fornecer educação avançada a crianças que de outra forma nunca teriam acesso a tais recursos. O conceito era brilhante em sua simplicidade e revolucionário em seu impacto potencial. Mas o que mais impressionou Amir foi a motivação por trás disso. Por que isso é importante para você, Scarlett? Ela olhou para ele com aqueles mesmos olhos claros que o haviam cativado meses antes. Porque existem outras crianças como eu lá fora. Crianças que são brilhantes, mas escondidas pela pobreza. Crianças cujas avós estão trabalhando em múltiplos empregos apenas para prover necessidades básicas. Eu tive sorte. Eu tinha uma biblioteca. Bibliotecários gentis e professores dispostos a corresponder com uma criança curiosa.
Mas e as crianças em lugares sem bibliotecas, sem acesso à internet, sem defensores? O escopo de sua visão era de tirar o fôlego, mas mais do que isso, refletia uma maturidade e consciência social que o humilhavam. Aqui estava uma criança de 8 anos pensando em equidade educacional global, enquanto a maioria dos adultos de sua idade estava focada em dinâmicas de playground. Isso exigiria investimento significativo, o Ara apontou. Sim, Scarlett concordou. Maeve calculou aproximadamente 15 milhões de dólares para o programa piloto inicial, 5 unidades móveis, despesas operacionais por 2 anos e parcerias com organizações locais em regiões-alvo. Ela havia feito sua lição de casa, analisando custos com a mesma precisão que ela aplicava a problemas de física quântica. Mas Amir estava mais interessado em entender suas motivações mais profundas. Scarlett, você poderia ter pedido qualquer coisa para você. Equipamento avançado, oportunidades prestigiosas, recursos para acelerar sua própria pesquisa. Em vez disso, você está pensando em outras crianças. Por quê? Ela considerou sua pergunta cuidadosamente, um hábito que ele havia aprendido a apreciar sobre sua natureza pensativa. Porque eu lembro como era sentir-se invisível, ela disse baixinho. Quando estávamos vendendo flores, as pessoas olhavam através de nós. Eles viram nossas circunstâncias, não nossas possibilidades. Eles fizeram suposições sobre o que poderíamos oferecer com base no que parecíamos precisar. A observação cortou profundamente porque Amir reconheceu sua precisão. Ele havia sido culpado exatamente desse tipo de julgamento superficial. Mas mais do que isso, Scarlett continuou. Eu aprendi algo importante observando a vovó Rosa todos esses anos. Ela poderia ter sido amarga sobre nossa situação. Ela poderia ter se concentrado em tudo o que não tínhamos. Em vez disso, ela sempre procurou maneiras de ajudar os outros, mesmo quando nós mesmos não tínhamos quase nada. Como se convocada por sua conversa, Rosa apareceu com uma bandeja de café com leite e pastéis caseiros, colocando-os com a graciosa hospitalidade que caracterizava todas as suas interações. De Rablan, ela perguntou em espanhol sobre ajudar outras crianças a obter educação. Scarlett respondeu em inglês, inconscientemente incluindo Amir em sua conversa. Rosa assentiu aprovadoramente. Educação é a única herança que eu posso dar a Scarlett, ela disse a Amir. Mas se ela usa para ajudar os outros, então meus sacrifícios significam algo maior. A sabedoria na perspectiva de Rose reforçou algo que Amir estava começando a entender. Verdadeira riqueza não era medida em ativos ou renda, mas no impacto positivo que se podia ter sobre os outros. Vidas. Eu gostaria de financiar seu projeto de laboratório móvel, ele disse de repente. Os olhos de Scarlett se arregalaram de excitação, mas sua resposta o surpreendeu. Podemos visitar um dos locais-alvo primeiro? Eu quero entender as necessidades e desafios específicos antes de implementarmos qualquer coisa. Conhecimento de livro é poderoso, mas compreensão real requer experiência direta. Sua insistência em pesquisa de campo antes da implementação demonstrou o tipo de sabedoria prática que a maioria das organizações de desenvolvimento levou anos para aprender. Ela queria garantir que as soluções fossem projetadas com a contribuição das comunidades que elas deveriam servir. Onde você gostaria de começar? Amir perguntou. Guatemala, ela respondeu sem hesitação. A doutora Morales da Universidade de São Carlos tem correspondido comigo sobre desafios educacionais em comunidades rurais. Ela identificou várias aldeias que poderiam se beneficiar de recursos educacionais móveis. A conversa foi interrompida pelo telefone de Amir zumbindo com uma mensagem urgente de seu assistente. Crise de reunião de conselho. Tentativa de aquisição hostil. Atenção imediata necessária. As demandas familiares de seu império de negócios estavam chamando. Mas enquanto ele olhava para os rostos ansiosos de Scarlett e Rosa,
Enquanto ele considerava o potencial de impacto global da visão de uma criança de 8 anos para a equidade educacional, ele tomou uma decisão que teria sido impensável 6 meses antes. Ele digitou uma resposta para seu assistente. Lide com isso. Eu estou trabalhando em algo mais importante. O olhar de surpresa no rosto de Scarlett disse a ele que ela entendeu o significado de sua escolha. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava priorizando algo diferente de interesses comerciais imediatos. Senhor Al-Rashid, ela disse seriamente, você tem certeza que seu negócio é importante também? Sim, ele concordou. Mas estou aprendendo que existem diferentes tipos de importância. Construir riqueza é uma coisa. Construir um mundo melhor é outra coisa completamente. Rosa começou a chorar baixinho, sobrecarregada pelo reconhecimento de que os sonhos de sua neta não estavam apenas sendo ouvidos, mas ativamente apoiados. Scarlett se moveu para confortá-la, falando baixinho em espanhol e inglês, sobre como seus sonhos estavam se tornando realidade. Observando-as juntas, Amir refletiu sobre a extraordinária cadeia de eventos que as havia trazido para sua vida. Um encontro casual, um momento de desespero, uma audaciosa afirmação de uma criança que inicialmente havia provocado risadas. Essas circunstâncias aparentemente aleatórias haviam levado ao relacionamento mais significativo que ele já havia experimentado. Seu telefone zumbiu novamente com mensagens cada vez mais urgentes de sua equipe de negócios. Preços de ações, flutuações de mercado, pressões competitivas. As preocupações que antes haviam consumido sua atenção pareciam distantes e de alguma forma menores quando medidas contra as conversas acontecendo neste modesto apartamento. Scarlett, ele disse, eu quero que você saiba que conhecê-la mudou como eu penso sobre tudo. Meu negócio, minhas prioridades, minha compreensão do que torna uma vida significativa. Ela inclinou a cabeça com aquela expressão característica de consideração pensativa. Mudança pode ser desconfortável, ela observou, mas é geralmente como nos tornamos melhores versões de nós mesmos. A profunda simplicidade de sua percepção encapsulou o que ele estava experimentando. O desconforto que ele sentia questionando suposições de longa data, o desafio de redefinir o sucesso, a complexidade de equilibrar obrigações comerciais com responsabilidade social. Tudo isso fazia parte de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eu tenho uma proposta, ele disse. Em vez de apenas financiar seu projeto de laboratório móvel, e se criássemos algo maior? Uma fundação dedicada a identificar e apoiar crianças brilhantes na pobreza ao redor do mundo. Poderíamos escalar sua visão, criar uma abordagem sistemática para encontrar potencial oculto e fornecer oportunidades. A expressão de Scarlett ficou séria enquanto ela considerava as implicações. Isso seria incrível, ela disse lentamente. Mas precisaríamos ser muito cuidadosos sobre como o fazemos. Não podemos simplesmente impor soluções de fora. Precisamos trabalhar com comunidades locais, entender suas necessidades específicas e contextos culturais. Sua cautela o impressionou ainda mais do que seu entusiasmo. Ela estava pensando como uma profissional de desenvolvimento experiente enquanto mantinha o idealismo e a energia da infância. Você estaria disposta a ajudar a projetar e guiar tal fundação? Ele perguntou. Só se a vovó Rosa puder fazer parte também, Scarlett respondeu imediatamente. Ela entende coisas sobre resiliência e esperança que não podem ser aprendidas em livros. Rosa olhou para cima de seu tricô, não compreendendo totalmente a conversa em inglês, mas reconhecendo que decisões importantes estavam sendo tomadas. Scarlett explicou a proposta em espanhol rápido, e o rosto de Rose se iluminou com orgulho e excitação, enquanto os três sentavam naquele modesto apartamento, planejando como mudar o mundo para crianças como Scarlett. Amir percebeu que sua vida havia encontrado um propósito que ele nunca havia imaginado. A riqueza que ele havia acumulado,
a influência que ele havia construído, os recursos que ele comandava. De repente, todos eles tinham significado além da realização pessoal. Um ano depois de seu primeiro encontro, Amir estava no movimentado pátio de uma pequena escola nas montanhas da Guatemala, observando Scarlett, agora com 8 anos, interagir com crianças locais em espanhol rápido, enquanto Rosa ajudava professores a organizar materiais de aprendizagem. O primeiro laboratório móvel piloto havia chegado 3 dias antes, e a transformação na comunidade já era notável. A própria unidade móvel era uma maravilha de engenharia que havia excedido até as ambiciosas especificações de Scarlett. Painéis solares forneciam energia confiável, conectividade via satélite, garantiam acesso à internet, e o interior era equipado com tudo, desde instrumentos científicos básicos até equipamento de computação avançado. Mas mais importante, havia sido projetado com base em meses de colaboração com educadores locais e líderes comunitários. Mera Aziona Scarlett explicou a um grupo de crianças fascinadas reunidas em torno de um microscópio, seu espanhol agora fluente o suficiente para incluir conceitos técnicos. Ela estava mostrando a eles como examinar células vegetais, mas Amir podia ver que ela estava aprendendo tanto quanto estava ensinando. A jornada até este momento havia sido transformadora para todos eles. A fase de planejamento inicial havia exigido que o AR reestruturasse completamente sua abordagem para negócios e filantropia. Em vez da tomada de decisões de cima para baixo que caracterizava suas operações corporativas, a fundação havia adotado a insistência de Scarlett em consulta comunitária e design colaborativo. A doutora Morales, a educadora guatemalteca que havia correspondido com Scarlett, abordou Amir com óbvia excitação. Sr. Al-Rashid, o que sua fundação criou aqui é revolucionário. Não apenas a tecnologia, mas a metodologia. Scarlett insistiu que treinássemos professores locais para se tornarem os instrutores primários. Ela disse que o laboratório móvel deveria aprimorar a expertise local, não substituí-la. A sabedoria por trás desta abordagem estava se tornando evidente enquanto Amir observava as interações ao seu redor. A tecnologia visitante era impressionante, mas o que a tornava verdadeiramente poderosa era como ela se integrava perfeitamente com as estruturas educacionais existentes e os valores culturais. Senhor Al-Rashid, uma pequena voz chamou em inglês cuidadoso. Ele se virou para ver Maria, uma menina de 10 anos cujas habilidades matemáticas haviam chamado a atenção de Scarlett no primeiro dia deles. Ela estava segurando um caderno cheio de cálculos complexos. Scarlett me mostrou como usar logaritmos para prever padrões de crescimento populacional em nossa aldeia. Maria explicou orgulhosamente. Eu quero estudar como podemos melhorar a produtividade agrícola para sustentar mais famílias. A conversa estava acontecendo em inglês básico, mas os conceitos com os quais Maria estava lutando eram sofisticados o suficiente para desafiar estudantes universitários. Observando-a explicar sua análise a Amir, ele não pôde deixar de pensar em quão diferente sua trajetória de vida poderia ser graças a esta oportunidade. Mas foi o que aconteceu em seguida que realmente capturou a essência do que eles estavam tentando alcançar. Em vez de guardar seu novo conhecimento para si mesma, Maria imediatamente começou a ensinar os conceitos logarítmicos para crianças mais novas, adaptando a complexidade para corresponder aos seus níveis de compreensão. Ela está fazendo exatamente o que Scarlett fez, Rosa observou, aparecendo ao lado de Amir com sua sabedoria tranquila característica. Ao aprender algo novo e imediatamente pensar em como compartilhá-lo, o padrão estava surgindo por toda a comunidade. Crianças que obtinham acesso a conceitos avançados através do laboratório móvel estavam espontaneamente se tornando professores e mentores para outros. O conhecimento estava se espalhando organicamente, criando um efeito multiplicador
que excedia em muito o que qualquer intervenção educacional tradicional poderia alcançar. Scarlett se aproximou deles com terra em seus sapatos e excitação em seus olhos. Sr. Al-Rashid, precisamos modificar os módulos curriculares. As crianças aqui estão fazendo perguntas que eu não havia antecipado. Eles querem entender a conexão entre padrões matemáticos e técnicas de tecelagem tradicionais, como princípios químicos se relacionam com suas famílias, práticas agrícolas. Sua observação destacou algo crucial sobre sua abordagem. Em vez de impor um currículo padronizado, eles estavam descobrindo que o aprendizado mais poderoso acontecia quando conceitos avançados se conectavam diretamente às experiências vividas e ao conhecimento cultural dos alunos. O que você está propondo? Amir perguntou. Adaptações localizadas para cada laboratório móvel, Scarlett respondeu. Os princípios matemáticos e científicos centrais permanecem os mesmos, mas as aplicações e exemplos devem refletir o ambiente e a cultura específicos de cada comunidade. A sofisticação de seu pensamento continuava a surpreendê-lo. Ela estava desenvolvendo insights sobre metodologia educacional que poderiam revolucionar como o aprendizado avançado era entregue em comunidades carentes em todo o mundo. Naquela noite, enquanto eles se sentavam na modesta casa de hóspedes onde estavam hospedados, Amir se viu refletindo sobre como sua vida havia mudado dramaticamente. 12 meses antes, suas maiores preocupações haviam sido as margens de lucro trimestrais e a expansão da participação de mercado. Agora ele estava coordenando com representantes da Unesco sobre a escalabilidade de inovações educacionais pela América Central. Você está tendo dúvidas? Scarlett perguntou, notando seu humor contemplativo. A pergunta o surpreendeu. Sobre o quê? Sobre mudar toda a sua vida por causa de um encontro casual com uma menina pobre vendendo flores? Ela disse com franqueza característica. Amir considerou a pergunta seriamente. Ele de fato havia mudado toda a sua vida. A Fundação Al-Rashid para a Equidade Educacional Global agora comandava mais de sua atenção do que seu império de negócios original. O conselho de sua empresa inicialmente resistiu às suas novas prioridades, mas a publicidade positiva e o engajamento dos funcionários gerados por suas iniciativas de impacto social haviam, em última análise, fortalecido a posição de mercado da corporação. Nenhuma dúvida, ele disse firmemente, mas eu estou curioso sobre algo. Como você sabia naquela primeira noite no hotel que eu responderia da maneira que eu fiz? Scarlett inclinou a cabeça, considerando sua pergunta. Eu não sabia que você responderia de forma alguma, mas eu aprendi algo observando a vovó Rosa. Por todos aqueles anos, ela me ensinou que você planta sementes de possibilidade onde quer que vá, sem saber quais delas crescerão. A maioria das pessoas olhava através de nós quando vendíamos flores, mas nós continuamos tentando porque eventualmente alguém nos veria. A metáfora era profunda em sua simplicidade. Scarlett havia plantado sementes de possibilidade por toda a sua curta vida. Em cada e-mail para professores, cada sessão de estudo na biblioteca, cada demonstração de conhecimento em circunstâncias improváveis. O encontro no hotel não havia sido uma estratégia calculada. Havia sido outra semente plantada com esperança, mas sem expectativas. Rosa se juntou a eles na pequena varanda, trazendo xícaras fumegantes de café local. Amanhã visitamos a próxima aldeia. Ela disse em inglês que estava muito melhor do que há um ano, mais crianças para conhecer. A próxima aldeia era uma jornada de 6 horas de jipe por estradas de montanha que testaram até seu veículo robusto. Mas quando eles chegaram, Amir entendeu por que Scarlett havia insistido em fazer a viagem. A comunidade era ainda mais remota do que a primeira. Com acesso limitado a recursos educacionais básicos, muito menos a oportunidades de aprendizado avançado. No entanto, dentro de 1 hora de montar o laboratório móvel, eles estavam cercados por crianças curiosas, cujas perguntas demonstravam a mesma fome por conhecimento
que caracterizava mentes brilhantes em todos os lugares. Oh, por que as folhas mudam de cor em diferentes estações? Perguntou um menino de 12 anos chamado Carlos. Como os pássaros sabem em que direção voar quando migram? Perguntou Isabela, de 8 anos. A matemática pode nos ajudar a prever quando vai chover? Inquiriu José, de 10 anos. Cada pergunta revelava mentes já engajadas com observações complexas sobre o mundo natural, precisando apenas das ferramentas e estruturas para transformar a curiosidade em compreensão. Enquanto Scarlett começou a demonstrar princípios básicos de química usando plantas e minerais locais, Amir se viu em conversa com o líder idoso da vila, Dom Ricardo, que havia estado observando os acontecimentos com grande interesse. Isso é diferente de outros programas que vieram aqui. Dom Ricardo observou em espanhol que Amir agora entendia bem o suficiente para acompanhar. Geralmente, forasteiros vêm nos ensinar o que eles acham que deveríamos saber. Esta garota, ela está aprendendo com nossos filhos enquanto ela os ensina. A distinção era crucial. A abordagem de Scarlett era fundamentalmente recíproca. Ela trouxe estruturas científicas e matemáticas avançadas, mas estava igualmente interessada em entender sistemas de conhecimento indígenas, práticas ecológicas tradicionais e métodos locais de resolução de problemas. O que ela aprendeu com você? Amir perguntou. Dom Ricardo sorriu. Ontem, ela passou 2 horas com nossa tecelã estudando os padrões matemáticos em têxteis tradicionais. Ela disse que os princípios geométricos poderiam informar novas abordagens para problemas de engenharia. Ela trata nosso conhecimento como valioso, não primitivo. Este respeito recíproco estava transformando como a comunidade se engajava com as oportunidades educacionais sendo oferecidas em vez de se sentir como receptores passivos de expertise externa. Eles eram parceiros ativos em uma troca de conhecimento que honrava tanto a sabedoria tradicional quanto o entendimento científico moderno. Ao final de sua semana na segunda aldeia, eles haviam identificado mais 3 crianças com potencial excepcional, estabelecido parcerias com professores locais para apoio contínuo e desenvolvido modificações no currículo do laboratório móvel que refletiam fatores ambientais e culturais locais. Mas talvez o mais significativo, eles haviam validado a escalabilidade de seu modelo. O sucesso não dependia da presença única de Scarlett. A combinação de recursos avançados, parceria comunitária e aprendizado recíproco poderia ser replicada por equipes treinadas em outros locais. 2 anos haviam se passado desde aquela noite transformadora no Grand Metropolitan Hotel, e Amir se viu de pé diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, preparando-se para apresentar a abordagem inovadora da Fundação Al-Rashid para a Equidade Educacional Global. Ao lado dele estava Scarlett, agora com 9 anos, que havia sido convidada a se dirigir à comunidade internacional sobre a perspectiva de crianças no desenvolvimento de soluções educacionais. A jornada até este momento havia sido extraordinária. O que havia começado com um único laboratório móvel na Guatemala havia se expandido para 47 unidades operando em 23 países. A fundação havia identificado mais de 300 crianças com um potencial excepcional, estabelecido parcerias com universidades locais em 15 nações e criado uma rede de centros educacionais baseados na comunidade que atendiam mais de 12.000 estudantes. Mas os números, impressionantes como eram, não capturavam a transformação humana que Amir havia testemunhado, tanto nas comunidades que eles serviam quanto em si mesmo. Sr. Al-Rashid, o ajudante do secretário-geral, abordou-os na sala de preparação. A Assembleia está pronta para sua apresentação. Enquanto eles caminhavam em direção ao icônico pódio, Amir refletiu sobre o quão surreal este momento teria parecido 2 anos antes. Ele havia se dirigido a conselhos corporativos, reuniões de investidores e conferências da indústria.
Mas falar sobre educação e equidade social para líderes mundiais representava uma mudança fundamental em sua identidade e propósito. Distintos delegados, ele começou, sua voz carregando a confiança que vem de profunda convicção. 2 anos atrás, eu encontrei uma menina de 7 anos que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre inteligência, potencial e responsabilidade social. Hoje eu quero compartilhar o que esse encontro nos ensinou sobre reimaginar a oportunidade educacional no século XXI. Ele apresentou a metodologia da Fundação, destacando a ênfase na parceria comunitária, aprendizado recíproco e currículos adaptados localmente. Mas enquanto ele falava, ele se viu pensando menos sobre as conquistas técnicas e mais sobre as histórias individuais. Crianças como Maria na Guatemala, que agora estava projetando modelos de otimização agrícola, Carlos no Peru, que havia desenvolvido sistemas de purificação de água para sua aldeia, e Amara no Quênia, que estava criando conteúdo educacional em 3 idiomas locais. No entanto, ele continuou os insights mais importantes sobre nosso trabalho, vêm não dos adultos que o implementaram, mas dos jovens que o experimentaram. Eu gostaria de apresentar alguém que tem sido central para o desenvolvimento de nossa abordagem, Scarlett Williams. Enquanto Scarlett se aproximava do pódio, Amir sentiu uma onda de orgulho misturado com espanto. A mesma criança que havia sido dispensada e ridicularizada por socialites ricos, agora estava se preparando para se dirigir aos líderes mais poderosos do mundo sobre política educacional global. Ela ajustou o microfone com facilidade praticada, sua compostura notável para alguém que acabara de completar 9 anos de idade. Honoráveis delegados, ela começou. Sua voz clara ecoando por todo o salão da Assembleia. Eu quero contar a vocês sobre algo que aprendi com minha avó, Rosa Williams, que está assistindo da galeria hoje. Scarlett pausou para gesticular em direção a Rosa, que estava sentada na seção de visitantes vestindo seu melhor vestido e radiante de orgulho. Minha avó me ensinou que toda criança nasce com sementes de brilho. Mas essas sementes só podem crescer nas condições certas. Por muito tempo, assumimos que essas condições exigem riqueza, infraestrutura avançada ou ambientes urbanos. Nosso trabalho provou que essa suposição estava errada. Sua apresentação foi notável, não apenas por seu conteúdo, mas por como ela conectou recomendações de políticas complexas a histórias humanas e valores universais. Ela falou sobre crianças em aldeias remotas que agora estão colaborando com estudantes urbanos em projetos de pesquisa científica, sobre sistemas de conhecimento tradicionais sendo integrados com estruturas educacionais modernas. Diga sobre comunidades que haviam se tornado centros de inovação em vez de receptores de ajuda. As crianças que conheci em 23 países me ensinaram que o brilho não é distribuído de acordo com a geografia ou status econômico. Ela continuou: uma criança na Guatemala rural pode contribuir tanto para nossa compreensão da agricultura sustentável, quanto um estudante da Harvard Business School. Uma jovem pessoa em uma aldeia queniana pode desenvolver insights sobre energia renovável que rivalizam com os de engenheiros do Vale do Silício. Enquanto ela falava, Amir notou delegados se inclinando para a frente, fazendo anotações, engajando-se com suas palavras de maneiras que o surpreenderam. Aqui estava uma criança de 9 anos comandando a atenção de líderes mundiais, não através de novidade ou sentimento, mas através do poder de suas ideias e da autenticidade de sua experiência. Mas eu também quero compartilhar o que aprendi sobre a responsabilidade que vem com a oportunidade, Scarlett disse, seu tom ficando mais sério. 2 anos atrás, o Sr. Al-Rashid e sua fundação nos deram, a mim e a minha avó, chances que nós só havíamos sonhado. Mas o verdadeiro presente não foram os recursos. Foi o reconhecimento de que nosso potencial importava, que nossos sonhos valiam a pena investir. Ela pausou, olhando diretamente para os delegados reunidos. Toda criança merece esse reconhecimento. Todo jovem deve ter a oportunidade de descobrir e desenvolver seus dons únicos.
Isso não é apenas sobre educação, é sobre justiça, sobre criar um mundo onde o brilho possa florescer independentemente das circunstâncias em que alguém nasce. Os aplausos que se seguiram foram sustentados e genuínos, refletindo não apenas cortesia diplomática, mas engajamento real com sua mensagem. Amir observou enquanto delegados de diferentes nações se aproximavam uns dos outros durante o intervalo, discutindo possibilidades de colaboração e compartilhamento de recursos. Após a apresentação, eles foram cercados por representantes de vários países, organizações internacionais e nos querendo aprender mais sobre a replicação de seu modelo. Mas o que mais impressionou o ar foi ouvir uma conversa entre dois ministros da educação sobre como a perspectiva de Scarlett havia desafiado suas suposições sobre o engajamento juvenil no desenvolvimento de políticas. Ela fala com mais clareza sobre filosofia educacional do que a maioria dos especialistas. Um ministro observou porque ela viveu isso de ambos os lados. O outro respondeu que ela entende o que significa ser ignorado e o que se sente ao ser empoderado. Naquela noite, em uma recepção oferecida pela Unicef, Amir se encontrou em conversa com a doutora Amara Okafor, a economista nigeriana que havia correspondido com Scarlett desde que ela tinha 7 anos de idade. Sr. Al-Rashid Dor Okafor disse: "Eu queria agradecer-lhe por apoiar o trabalho de Scarlett, mas eu também queria compartilhar algo com você. Em nossa correspondência nos últimos 2 anos, ela contribuiu para 3 artigos que publiquei sobre desenvolvimento econômico na África subsaariana. Seus insights sobre a relação entre acesso educacional e mobilidade econômica influenciaram recomendações de política nos mais altos níveis." A revelação reforçou algo que Amir estava gradualmente entendendo. O impacto de Scarlett se estendeu muito além dos programas diretos da Fundação. Suas ideias distribuídas através de sua rede de correspondentes acadêmicos estavam influenciando pesquisa e desenvolvimento de políticas em todo o mundo. O que é notável, a doutora Okafor continuou. Caos é como ela mantém perspectiva. Apesar de suas conquistas, ela nunca perde de vista sua missão principal, criando oportunidades para outras crianças como ela. Como se convocada por sua conversa, Scarlett apareceu com Rosa. Ambas radiantes com o sucesso do dia, Sr. Al-Rashid, Scarlett disse excitadamente: "A delegação de Bangladesh quer fazer parceria conosco para estabelecer laboratórios móveis em suas regiões rurais. E o representante da Unesco está interessado em incorporar nosso modelo de parceria comunitária em suas iniciativas globais de educação." Seu entusiasmo era contagiante, mas Amir ficou igualmente impressionado por como ela incluía Rosa em compartilhar as conquistas do dia, apesar do palco global e reconhecimento internacional. Scarlett nunca esqueceu que o apoio e sacrifício de sua avó haviam tornado tudo possível. "Estou orgulhoso de você", ele disse simplesmente. "São vocês duas?" "Nós estamos orgulhosos de você também", Scarlett respondeu com franqueza característica. "Você poderia ter apenas escrito um cheque e ido embora. Em vez disso, você escolheu aprender e mudar e se tornar parte de algo maior do que você mesma." Sua observação forçou Amir a refletir sobre sua própria transformação. 2 anos atrás, ele havia medido o sucesso unicamente em termos financeiros. Hoje, ele encontrou significado em métricas muito diferentes. O número de crianças que haviam obtido acesso à educação avançada, as comunidades que haviam sido empoderadas para se tornarem centros de aprendizagem, as parcerias que haviam preenchido divisões tradicionais entre regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Mas mais do que isso, ele havia descoberto algo sobre si mesmo, que ele nunca havia sabido que existia: uma capacidade para liderança proposital que ia além da maximização do lucro. As habilidades que o haviam tornado bem-sucedido nos negócios, pensamento estratégico, mobilização de recursos, construção de relacionamentos, haviam se mostrado igualmente eficazes quando aplicadas ao impacto social.
Enquanto eles estavam juntos no salão de recepção, cercados pelas vozes líderes mundiais em educação e desenvolvimento, Amir percebeu que a jornada deles estava apenas começando. O trabalho da fundação havia ganhado impulso e reconhecimento. Mas o desafio subjacente, garantir que toda criança brilhante tivesse a oportunidade de desenvolver seu potencial, permanecia enorme. "O que vem a seguir?" ele perguntou a Scarlett. Ela parecia pensativa, uma expressão que ele havia associado às suas ideias mais ambiciosas. "Eu quero criar uma rede global onde crianças possam colaborar diretamente umas com as outras na resolução de problemas do mundo real. Imagine uma criança de 10 anos na Índia rural, trabalhando com uma criança de 8 anos no Brasil urbano e uma criança de 12 anos em um campo de refugiados para desenvolver soluções para a adaptação às mudanças climáticas. A visão era de tirar o fôlego em seu escopo e revolucionária em suas implicações. Ela estava imaginando um mundo onde idade, geografia e circunstâncias econômicas se tornavam barreiras irrelevantes para a colaboração e a inovação. Galat exigiria coordenação e infraestrutura tecnológica sem precedentes. Amir apontou. Scarlett sorriu com a mesma confiança que ela havia mostrado naquela primeira noite no hotel. "Que bom que conhecemos alguém com experiência em construir redes globais complexas." 5 anos depois daquela noite transformadora no Grand Metropolitan Hotel, Amir estava mais uma vez no mesmo salão de baile onde sua vida havia sido mudada para sempre. Mas desta vez ele não estava lá como um convidado. Ele estava sediando o 5º Simpósio Anual Global de Inovação Juvenil. E a sala estava cheia de crianças brilhantes de todo o mundo. Scarlett, agora com 12 anos, estava se preparando para anunciar os resultados do projeto mais ambicioso que a Fundação já havia empreendido. Uma iniciativa colaborativa global, onde crianças de 57 países haviam trabalhado juntas para desenvolver soluções para mudanças climáticas, pobreza e desigualdade educacional. Senhoras e senhores, ela se dirigiu à multidão que incluía líderes mundiais, laureados com o Nobel e executivos corporativos. "Eu quero apresentar a vocês o futuro." Enquanto ela falava, displays holográficos ao redor da sala mostravam apresentações em tempo real de crianças em aldeias remotas, centros urbanos, feridas e campos de refugiados. Uma criança de 13 anos de Bangladesh estava demonstrando um sistema de purificação de água desenvolvido em colaboração com uma criança de 11 anos do Quênia e uma criança de 9 anos do Peru. Crianças da Síria, Somália e Guatemala estavam apresentando pesquisa conjunta sobre a agricultura sustentável que já havia sido implementada em suas comunidades. Mas o que mais moveu Amir foi ver Rosa na primeira fila, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho, enquanto ela observava sua neta facilitar esta colaboração global sem precedentes. A mesma avó que havia trabalhado em 2 empregos para prover necessidades básicas, agora estava testemunhando sua neta coordenar as vozes das mentes jovens mais promissoras do mundo. 5 anos atrás, Scarlett continuou. Muitas pessoas nesta mesma sala riram quando eu afirmei ter 4 doutorados. Eles não podiam imaginar que uma criança pobre vendendo flores pudesse possuir conhecimento avançado ou contribuir com insights significativos para problemas complexos. Uma onda de reconhecimento desconfortável passou pela audiência. Vários dos convidados originais daquela noite estavam presentes, incluindo a Sra. Piton, que havia sido uma das vozes mais altas de ridículo. Mas aquela risada me ensinou algo importante, Scarlett disse, sua voz ganhando força. Kay me ensinou que os maiores problemas do mundo não são tecnológicos ou econômicos. Eles são problemas de imaginação. Falhamos em resolver desafios globais porque não podemos imaginar que soluções possam vir de lugares inesperados, de vozes ignoradas, de crianças que veem possibilidades que adultos esqueceram como perceber. Ela gesticulou em direção aos displays holográficos, mostrando crianças de todo o mundo apresentando suas inovações. Esses jovens não apenas desenvolveram soluções notáveis,
Eles provaram que o brilho existe em todo lugar, esperando para ser reconhecido e nutrido. Como se no quê, os displays mudaram para mostrar o impacto no mundo real das colaborações das crianças. Aldeias com sistemas de água limpa, campos de refugiados com centros educacionais movidos à energia solar, comunidades urbanas com jardins verticais, regiões remotas conectadas a redes de conhecimento global. Senhor Al-Rashid, Scarlett se virou para se dirigir a ele diretamente. Você uma vez me disse que me conhecer mudou como você pensa sobre tudo. Eu quero que você saiba que conhecê-lo me ensinou algo igualmente importante, que a transformação é sempre possível, que as pessoas podem escolher se tornar melhores versões de si mesmas, que riqueza e poder podem ser forças para justiça e oportunidade. Amir sentiu sua garganta apertar com emoção. A criança que havia sido dispensada como uma fantasia agora estava comandando o respeito das pessoas mais poderosas do mundo. Mas mais do que isso, ela estava usando sua plataforma para advogar por outras crianças que permaneciam invisíveis e ignoradas. Hoje anunciamos o lançamento da Rede Global de Inovação Infantil. Scarlett declarou uma plataforma que conectará mentes jovens brilhantes de todos os cantos do mundo, fornecendo-lhes recursos, mentoria e o reconhecimento de que suas ideias importam. O anúncio foi recebido com aplausos estrondosos, mas Amir estava focado em outra coisa completamente. No fundo da sala, ele notou a equipe do hotel, zeladores, garçons, trabalhadores da cozinha, que haviam pausado em seus deveres para ouvir a apresentação de Scarlett. Seus rostos mostravam a mesma mistura de espanto e esperança que ele havia visto pela primeira vez nos olhos de Rose. Foi naquele momento que Amir compreendeu totalmente o verdadeiro significado do que eles haviam realizado. Eles não haviam apenas identificado e nutrido uma criança brilhante. Eles haviam criado um modelo para reconhecer o potencial humano onde quer que existisse, independentemente de circunstâncias ou aparências. A risada que uma vez havia saudado as alegações de Scarlett havia sido substituída por reconhecimento, respeito e compromisso em garantir que o brilho de nenhuma criança seria novamente dispensado por causa da pobreza ou preconceito. Enquanto a cúpula concluía e delegados de todo o mundo se comprometiam a apoiar a Rede Global de Inovação Infantil, Amir se viu sozinho com Scarlett e Rosa no mesmo canto do salão de baile onde a jornada deles havia começado 5 anos antes. Você já pensa no que teria acontecido se não tivéssemos nos encontrado naquela noite? Ele perguntou a Scarlett. Ela considerou a pergunta com a mesma ponderação que caracterizava todas as suas respostas. Eu acho que nos teríamos encontrado eventualmente. Quando você planta sementes suficientes de possibilidade, algumas delas sempre encontram o solo certo para crescer. Rosa, agora na casa dos 70, mas mais saudável e vibrante do que havia sido anos antes, sorriu para a sabedoria de sua neta. Scarlett sempre diz, tudo acontece por uma razão, mas temos que estar prontos para reconhecer as razões quando elas aparecem. Amir refletiu sobre o quão profundamente verdadeira era aquela observação. 5 anos atrás, ele havia estado tão focado em sua estreita definição de sucesso que quase havia perdido o encontro mais importante de sua vida. Havia sido preciso a audaciosa afirmação de uma criança e a dignidade inabalável para abrir seus olhos para possibilidades que ele nunca havia imaginado. A Fundação Al-Rashid para a Equidade Educacional Global, agora operando em 68 países, havia identificado e apoiado mais de 1.500 crianças excepcionais e havia influenciado a política educacional nos mais altos níveis de governança internacional. Mas além dos números e conquistas, havia provado algo fundamental sobre a natureza humana, que brilho e potencial existem em todo lugar, esperando apenas por reconhecimento e oportunidade. Qual é o seu próximo sonho impossível? Amir perguntou a Scarlett usando uma frase que havia se tornado a piada particular deles.
Seus olhos se iluminaram com a mesma faísca de visão ambiciosa que o havia cativado pela primeira vez. Eu quero criar um mundo onde o potencial de nenhuma criança seja jamais ignorado por causa de circunstâncias além de seu controle. Onde a curiosidade é valorizada mais do que a conformidade, onde as perguntas importam mais do que as suposições, onde toda mente jovem tem a chance de contribuir para resolver nossos desafios compartilhados. Enquanto eles caminhavam em direção à saída do salão de baile, Amir percebeu que a história deles não estava terminando. Ela estava evoluindo. Cada criança que eles alcançavam, cada comunidade que eles empoderavam, cada mente que eles ajudavam a desenvolver, levaria adiante a verdade fundamental que Scarlett o havia ensinado. Que os dons mais extraordinários muitas vezes vêm nos pacotes mais inesperados. A pobre menina vendendo flores de fato havia silenciado o riso do rico bilionário, não através de confronto, mas através do poder inegável do potencial humano reconhecido e nutrido. Esta notável história de transformação nos lembra que o brilho existe em cada canto de nosso mundo, muitas vezes escondido atrás de circunstâncias que obscurecem em vez de revelar potencial. A jornada de Scarlett da pobreza à influência global não era apenas sobre conquista individual, era sobre o que se torna possível quando escolhemos ver além das aparências superficiais e investimos na possibilidade humana. Em nossas próprias comunidades, há crianças cujas mentes extraordinárias estão esperando por reconhecimento. Famílias cujos sonhos precisam apenas de oportunidade para florescer e soluções potenciais para nossos maiores desafios, residindo nos lugares mais inesperados. A questão não é se tais indivíduos notáveis existem, é se temos a visão para reconhecê-los e a coragem para apoiar seu desenvolvimento. Considere as crianças em sua própria comunidade que poderiam se beneficiar de mentoria. As famílias que poderiam transformar suas circunstâncias com apenas um pequeno investimento de recursos e crença. Pense sobre como suas próprias suposições sobre inteligência, potencial e valor podem estar limitando sua capacidade de reconhecer dons extraordinários em circunstâncias ordinárias. A história de Scarlett prova que quando combinamos recursos com reconhecimento, oportunidade com encorajamento, não apenas mudamos vidas individuais, criamos efeitos em cascata que podem transformar comunidades inteiras e influenciar o progresso global. As sementes de brilho estão por toda parte ao nosso redor, esperando por alguém com visão para ajudá-las a crescer. Que potencial extraordinário você poderia descobrir se olhasse além das aparências e investisse na possibilidade? A próxima mente que mudará o mundo pode estar mais perto do que você pensa, precisando apenas de alguém que acredite no poder do potencial humano para reconhecer e nutrir seu desenvolvimento.